pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita a hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor em doce cheiro ao meu Senhor. E finda a hora da aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita a hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de dulçor. Desejo a vida que findar com fé, amor, constante orar. Graça e paz, igreja. Esta manhã nós estamos aqui para orarmos ao Senhor e agradecer. Oremos. Santo Eterno Deus, muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Esteja, Pai, abençoando cada família, cada enfermo, cada pessoa que colocou seus nomes, ó Pai, seus pedidos no teu altar, ó Pai. Visita cada um, ó Pai. Senhor, abençoa esse trabalho, ó Pai, da MCM, que tem nos abençoado, que tem feito com que cresçamos, ó Pai, que tem feito bem, tem sido bom para cada uma de nós. Abençoe, ó Pai, cada líder, cada pessoa que o Senhor levantou para realizar esse trabalho. Nesse instante queremos pedir, ó Pai, que o Senhor venha afirmar nossos pés na rocha, ó Pai, para que não venhamos a tropeçar, nem desviar dos seus santos e retos caminhos, mas que nós possamos cada dia buscar mais e mais a Tua face e crescermos em espírito e em verdade, sabedoria e graça, e sermos guiados nesses caminhos
que só o Senhor nos ensina e nos leva, ó Pai. Nos fortalece, Senhor amado, para que não percamos a nossa fé em Ti, mas que nós cresçamos cada dia mais. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãs. Espero que estejam todas bem. Essa semana eu recebi o convite da Val para trazer o estudo da revista Visão Missionária. Quando eu vi o tema, eu pensei, né? Com certeza a Val orou pedindo a direção de Deus para direcionar esses trabalhos, né? Porque foi algo que veio assim para me ensinar. E assim como eu já ouvi a irmã Deise falando algumas vezes, né? Todas as vezes que nós nos colocarmos diante daquilo que Deus diante daquilo que Deus tem para nos ensinar e a gente presta atenção, Ele sempre nos ensina, sempre nos orienta, né? Então eu peço para as irmãs para que estejam atentas àquilo que Deus tem para ensinar para vocês, porque ensinou para mim, né? O tema, ele fala a respeito de orações tolas na Bíblia. Ele começa com uma frase dizendo assim: há orações na Bíblia que podemos chamar de tolas, dada a tamanha insensatez das palavras contidas nela. Só nesse início, irmãs, a gente já percebe o quanto fala conosco, porque recentemente, nós que somos da sala dos adultos, nós tivemos o estudo de Provérbios, e Provérbios ele é um livro que fala muito a respeito do tolo e do insensato. E aí o que acontece? Quando a gente ouve falar a respeito do tolo e do insensato, nós não achamos que o tolo e o insensato somos nós, porque é algo que nós não devemos ser. Nós temos que ser justamente o contrário, né? Nós temos que ser o sábio, né? Normalmente lá está, nós temos que ser sábios. E como ser sábios se a gente não estuda a palavra de Deus? Eu acredito que as pessoas fazem orações tolas por não conhecer o seu papel como cristão e muitas vezes por não conhecer quem é o próprio Deus. Por não conhecê-lo, muitas vezes nós vamos diante dele para pedirmos a ele coisas que ele não vai nos dar, porque não é da natureza dele nos dar. E aí a revista missionária, ela traz primeiro a história de Moisés, né, que foi um dos que fez a oração tola ao Senhor, e eu vou ler para as irmãs o texto, né, que se encontra um trecho dessa oração, que está em Números 11, os versículos 11, 12, 14 e 15, que diz assim: E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso foi eu quem o concebeu? Foi eu quem o deu à luz? Por que me pede para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? 14. Não posso levar esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Moisés ele era um líder que estava sob intensa e permanente pressão. Além dele ter que administrar as reclamações do povo de Israel no deserto e as suas recaídas na idolatria, ainda tinha que debelar as várias rebeliões de líderes do povo, inclusive de seus próprios irmãos. Tudo isso levou a um ponto de eminente colapso, como mostra o texto acima. Nesse momento, Moisés fez uma queixa pungente contra Deus. Apesar de entendermos e aceitarmos a perplexidade do grande líder diante de tanta adversidade, não podemos deixar de notar insensatez na sua oração.
Moisés ele vai diante de Deus para se queixar, né, das muitas tarefas que estavam sob ele como líder. E muitas vezes, irmãs, ir até Deus para se queixar das muitas tarefas que temos, né? Aqui quando fala assim, ele estava vivendo um eminente colapso, né? Para nós que somos, né? A gente coloca direitinho a frase em Moisés de estressado, né? A gente fala, estava muito estressado porque estava com muitas tarefas sob os ombros dele, sob a responsabilidade dele. E nós, assim, com certeza, muitas de nós já passamos por momentos assim de extremo estresse. E por que eu digo para as irmãs que veio, né, de encontro comigo? A gente entende muitas vezes quando alguém fala para a gente que está muito estressado e relata todas as suas tarefas, né? Tudo aquilo que faz. Muitas vezes aqui na história de Moisés, ele não estava agindo com sabedoria porque ele até recebe orientações do sogro dele, né? De como se aliviar um pouco dessas tantas responsabilidades que tinha sobre ele. Muitas vezes nós não delegamos, né, algumas responsabilidades, às vezes para as pessoas que moram conosco, às vezes a gente quer fazer tudo mesmo, quer lavar, quer passar, quer cozinhar, ou então a gente não quer, mas a outra pessoa não nos ajuda, né? Às vezes a gente trabalha fora, tem que trabalhar fora e dentro de casa. Às vezes é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que quando junta tudo, às vezes a gente fica, né, extremamente estressada. E levar diante de Deus aquilo que nos causa o estresse, dizer para Ele que estamos cansadas, que estamos desanimadas. Não, isso não é errado diante de Deus. Errado é a gente pedir a Deus aquilo que Ele não vai nos dar, né? Que aqui no caso Moisés ele pede, mata-me, né? E eu não sei, irmãs, quantas das irmãs já reclamaram diante de Deus por situações assim onde estavam muito estressadas e pediram a morte para Deus. Muitas de nós facilmente pedem, né, a morte. Basta não sair da forma como a gente quer, da maneira como a gente espera. Basta a gente tentar olhar um pouquinho para frente e pensar, nossa, minha vida vai ser sempre assim, né? Eu vou estar sempre assim, eu vou viver sempre isso agora. E a gente muitas vezes não pensa duas vezes em dizer, eu quero morrer, eu prefiro morrer, por que que eu não morro? E tem pessoas que não. Às vezes a gente fala, por exemplo, quando eu morrer, né? Aí a pessoa fala, ai, né, pelo amor de Deus, não fala na morte, não fala de morte, não fala de morrer. Tem gente que tem pavor, mas tem pessoas que não pensam duas vezes, né? E a gente tem que se atentar naquilo que a gente pede para Deus. Muitas vezes é da boca para fora, muitas vezes é do momento, né? No momento ali que a gente está passando pela crise alta de estresse, a gente pede para Deus a morte. E muitas vezes a gente fica nesse erro durante muito tempo. A gente fica tempo demais ali vivendo sobre estresse e muitas vezes a gente se coloca diante de Deus durante muito tempo para pedir a Ele aquilo que Ele não vai nos dar. Então nós temos que procurarmos, irmãs, saber qual é o nosso papel como cristão, saber o que Deus é, que aí a gente fica mais difícil da gente fazer orações tolas ao Senhor, orações insensatas ao nosso Deus, né? Quando a gente ouve, por exemplo, falar a respeito do tolo e do insensato, a gente se coloca ali com atenção para ouvir, para ver se aquilo que o tolo e o insensato faz não é algo que nós fazemos, algo que não deveria ser. Mas a gente faz por quê? Porque não conhece o nosso papel, não conhece aquilo que fomos chamados a ser, né? E aí o que acontece? Tem Moisés, né, que eu dei para ele, chamei ele de estressado. E aí tem um outro personagem aqui que também fez uma oração insensata, que é Elias.
na revista aqui traz o texto de 1 Reis 19, versículo 4, que diz assim: E entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Aqui na revista fala assim, né, que o título que dariam para ele aqui na revista é A Síndrome do Tudo Eu, porque fala que há uns anos atrás tinha um programa de televisão que tinha um personagem que dizia essa frase, tudo eu, tudo eu. Não é do meu tempo, viu, irmãs? Não conheço esse programa de televisão. Para falar a verdade, eu não assisto muita televisão, mas tem outros temas aqui também que falam que as pessoas levam a ele, que é, por exemplo, relacionar o que ele vivia com a depressão. E esses tempos, há pouco tempo atrás, também a Diana trouxe um estudo, né, falando a respeito da depressão, e lá ela falava a respeito de mulheres que, quando entram na menopausa, elas têm crises, né, depressivas. E recentemente, irmãs, eu passei por umas crises aí de ansiedade muito grande, né? E eu relaciono ao fato dos meus hormônios estarem muito baixos. FSH, LH, progesterona, que são os hormônios femininos, e eles deram muito baixos. E tem momentos assim que é incontrolável, né? A falta dos hormônios ou o excesso dele traz para a nossa vida consequências sérias de doença, né? E de estado emocional. E eu vi também que tem um hormônio da saciedade também, que está fazendo bastante estrago aí na vida das pessoas no geral, que dá até a compulsão alimentar. Então, além da menopausa, da tireoide, né, que também são hormônios, desse hormônio aí da compulsão alimentar, muitas vezes assim, a gente está com disfunção, a gente está com falta de alguma coisa essencial no nosso corpo, que faz com que a gente tenha crises, né? Crises de estresse, assim como a gente falou de Moisés, crises de ansiedade, de depressão. E quando eu passei recentemente aí por uma crise muito grande de ansiedade, o Vanderlei, assim, ele me ajudou bastante com um estudo que ele me deu, assim, passou para mim do Augustus Nicodemos, né, falando a respeito da ansiedade, que me ajudou demais. Mas, assim, teve um momento, irmãs, que onde eu fui falar, né, eu estava, assim, tão desesperada que eu chorava, né? As pessoas às vezes falavam assim, tá tudo bem? Às vezes por perguntar e eu chorava, né? E diante da Marinete, né? Da irmã Marinete da nossa igreja e da irmã Marta, eu acabei contando para elas porque eu estava muito cheia daquilo que eu estava vivendo e elas se colocaram assim prontas a orar por mim. E eu fiquei muito feliz, irmãs, quando elas disseram para mim assim, estou orando por você, né? Porque quando a gente às vezes está passando por momentos muito difíceis que fogem do nosso controle, a gente muitas vezes a gente ora, né? Eu orava, me colocava diante de Deus para orar, mas assim, quando a gente está passando, é mais difícil a nossa oração. Então é aí que entra os pedidos de oração, aqueles pedidos que a gente costuma fazer, né, nos grupos, ou então a gente pede para alguma irmã que é mais chegada, ou então quando a gente desabafa para alguma delas, porque a gente já está muito cheia. Não cabe a nós, irmãs, ficar questionando, ficar julgando, né, porque é pecado, porque é erro, porque nós pecamos mesmo, nós somos erradas mesmo, principalmente quando não buscamos ser o que fomos chamadas a ser, principalmente quando não estudamos a respeito daquilo que o nosso Deus é. Então é muito fácil da gente errar. E nessa questão de hormônios, não existe muita coisa para a gente fazer. Ou a gente
encontra o tratamento correto, ou então a gente chega em momentos que a gente sofre muito, né? E eu ouvi as irmãs dizendo assim, Sandrinha, eu orei por você. Nossa, foi muito bom, irmãs. Muito, muito bom mesmo. Agradeço pela vida delas, que se colocaram assim, me apresentaram a Deus em oração. Fiquei muito feliz. E antes, o que que acontecia comigo? Eu nunca fui de pedir oração, né? Eu sempre achei que quando eu tivesse qualquer problema, qualquer coisa assim, eu sempre me vi eu mesma diante de Deus orando e pedindo, né? Eu achava que tinha que ser eu. Mas nesses momentos assim em que a gente está passando pela a fase difícil, alguém se colocar diante de Deus para orar por nós nos ajuda muito, né? E aqui, voltando, né, para o estudo da revista, Elias estava aqui, né, dizendo que era tudo eu, prefiro morrer, né? Quero morrer porque é tudo eu. Olha só os planos que Deus tinha para a vida de Elias, né? Ele pediu a morte, mas Deus tinha para ele o arrebatamento, né? Como que Deus como que Deus nos ensina, como que Deus nos orienta. Muitas vezes a gente está levando diante de Deus pedidos que não é o que Deus tem para a nossa vida, né? Esses dias atrás, tempo atrás aí, eu estava subindo aqui a rua, né? E uma mulher aqui da rua, ela falou para mim assim que existem leilões de casa. Eu cheguei até a comentar com a Diana, né? Falando se ela sabia de alguma coisa assim. E são pessoas que compram casas, né, de leilão por um preço mais barato, né, que a gente até coloca como se fosse justo. E aí eu né, fiquei meio assim, né, falei, Vanderlei, vamos ver esse negócio de casa de leilão e tudo mais. Será que Deus, quando Ele tem alguma coisa para fazer por nós, quando Ele tem alguma bênção para dar para nós, seja casa, né, uma casa, um carro, coisas materiais, será que Deus busca as coisas de leilão, né? Será que Deus busca, né, dar para você aquilo que alguém sofreu muito para conquistar e de repente perdeu? Né? Eu estava pensando, falei assim, às vezes a pessoa compra uma casa e é, não tem condições de pagar e aí acaba vendendo mais barato, né? Essa é uma oportunidade de comprar uma casa, né? Comprando mais barato. Gente, esse pensamento é humano, não é de Deus, né? Você querer se aproveitar, por exemplo, das coisas que alguém que sonhou muito em ter e perdeu e você vai lá e você consegue de mão beijada, essas coisas não vêm de Deus. Quando Deus tem algo para abençoar na nossa vida, Deus ele não olha isso, né? Ele nos dá condições de pagar até mesmo um valor alto. Se é dele, se vem dele, ele nos dá condições, né? De arcar com aquilo que ele coloca na nossa vida. E eu vi assim, o quanto eu oro e diante de Deus pedindo coisas para minha vida, achando ali, tentando achar ali uma solução, de conseguir aquilo que eu quero e levo diante de Deus orações de forma errada, né? De maneira que não vai chegar, porque não é esse os planos de Deus. Muitas vezes a gente tem que prestar atenção, até mesmo quando a gente agradece a Deus por certas coisas que a gente recebe, que a gente tem. A gente agradece a Deus muitas vezes porque a gente conseguiu algo fácil, algo muito bom assim para a nossa vida, mas que lesou com alguém. Né? A gente está agradecendo porque recebeu uma coisa que ofendeu uma outra pessoa, que diminuiu uma outra pessoa. Às vezes a gente ora diante de Deus pedindo para Deus dar um cargo para nós, né, na empresa, uma promoção na empresa, no trabalho, que alguém já ocupa. E a gente às vezes olha e fala, eu quero o cargo daquela pessoa, eu quero aquilo ali, mas eu sou cristã, aquela pessoa nem é cristã. Né? Quem Deus vai escolher para ter isso? É eu, porque eu sou de Cristo.
E a gente não sabe o futuro da outra pessoa, a gente não sabe o que a outra pessoa significa para Deus, né? O que aquela pessoa é para Deus, o futuro daquela pessoa para com Deus. Então, assim, muitas e muitas orações nossas levadas diante de Deus é oração que Deus não ouve, que não é da natureza dele fazer. E aí aqui fala, né, de um outro personagem que é Jonas. A oração dele também é pedindo a morte, mas ele já tinha uma natureza diferente, né? Aqui fala que ele era um homem que pregava poderosamente, mas eu vou ler aqui para as irmãs o texto que conta um pouquinho dessa oração também tola de Jonas. Está em Jonas 4, o verso 2 e 3, que diz assim: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, o Senhor, tira a minha vida, porque melhor que é morrer do que viver. Aqui, Jonas ele fala a respeito do que Deus realmente é, que é clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que se arrepende e que te arrependes do mal, e que fazem com que as pessoas se arrependam do mal. E Jonas, ele provavelmente assim tinha uma natureza, pelo que eu li, né? O livro de Jonas tem 4 capítulos, ele é mais fácil assim de ler todo, né? Eu até já tinha lido, mas aí li novamente. Ele desobedece, Deus ele pede para que ele vá até Nínive, e aí ele desobedece, ele compra uma passagem, vai para Tarsis, dentro do barco. Eu não sei se as irmãs conhecem a história, mas as pessoas começam a fazer as orações, vai até ele, pergunta quem é o Deus dele, ele fala que está em desobediência, as pessoas jogam ele no mar, ele vai parar no ventre do peixe, ele faz uma oração lá de arrependimento, né, a Deus, ele é lançado fora na areia do mar, né, e aí parece que ele vai obedecer, mas ele volta a desobedecer, né? E é muito claro assim como a natureza dele era contrária à natureza de Deus. O que ele queria ia justamente contra Deus, né? Ele estava pedindo justiça, a justiça dele. O que ele queria que fosse de justiça, que Deus agisse, era que Deus fizesse aquilo que ele acha que era para ser feito com o povo, né? E às vezes a gente ora assim também diante de Deus, né? Muitas vezes quando a gente se vê em situações que a gente olha para a nossa vida assim, a gente acha que a gente é merecedor, porque a gente conhece a Deus, e que aquele outro ali não é merecedor. Ele merece a destruição, ele merece o ruim, ele merece o pior, né? Às vezes a gente ora diante de Deus quando a gente tem assim algum conflito com alguém, e aí a gente ora diante de Deus, pedindo a justiça de Deus, mas ali na nossa oração, no nosso pensamento tem um bem feito, né? Porque a gente já está esperando, a gente já está prevendo ali, né, que aquela pessoa que a gente está colocando diante de Deus, ela vai se dar mal. A gente quer que ela se dê mal. A gente quer olhar e ver ela, tipo, isso mesmo, irmãs. A gente quer dizer assim depois, bem feito, né? E a gente erra também nessas orações, pedindo o bem feito. Ah, bem feito para ela, né? Olha só o que ela fez comigo, olha só o que ela está fazendo comigo, Senhor, age com justiça, age com... Mas ali está bem feito, porque eu já estou vendo ela, né, E não é isso que Deus tem, né, para a vida, muitas vezes, das pessoas, né? Às vezes Deus tem para a vida dessa pessoa o de igual a melhor do que Ele tem para a nossa vida,
né? Ele tem a ensinar, ele quer mudança na vida daquela pessoa e às vezes através da sua vida ele quer ver mudança na vida do outro. Você vai ser usado para levar para aquela pessoa que você está desejando um bem feito, você vai levar Cristo para ela, né? Ela vai ter uma transformação. Eu lembro que quando eu trabalhava na Moreto, né? Trabalhava com uma mercadoria que era chamada de lixo, né? E eu trabalhava naquela máquina assim, pegando aquelas batatas podres, os meus dedos ficavam tudo preto de sujeira. E às vezes eu ia no banheiro, né? E o banheiro pequeno, assim, curto, e eu ficava assim de frente para a porta e eu fazia oração a Deus, pedindo para que Deus me tirasse daquele serviço. Eu falava assim: Senhor, será que não existe nenhuma outra coisa que eu possa fazer que não seja pegar essas batatas podres? E aí eu arrumei o Vanderlei, trabalhava, né, já neste emprego que ele tá, né? Ele era funcionário e ele trabalhava todos os dias, ele trabalhava de domingo a domingo, né? E aí o chefe lá, né, que é o Jefferson, que é uma pessoa que eu admiro muito, até hoje ele é chefe, né, ele tem um cargo bom dentro da empresa, porque realmente ele é um ótimo líder. O Vanderlei falou surgiu uma vaga lá e o Vanderlei falou para ele assim, tem uma pessoa e tal. Ele falou, quem é? Ele falou, é a minha esposa. Ele falou, não, pode trazer ela que eu vou contratar, né? Eu vou contratar ela sim, porque você trabalha aqui todos os dias, é uma forma de você ficar mais perto dela, né? E lá, irmãs, tinha uma subchefe que não gostava de mim de jeito nenhum, né? Não gostava de mim de maneira nenhuma. Sabe quando não existe nada que você faça que agrade a pessoa? Eu procurava ficar um pouco mais distante para não arrumar confusão, ou então procurava me aproximar de uma maneira que fizesse com que ela tivesse amizade comigo, mas nada adiantava, nada adiantava. Até que eu comecei a orar por ela, né? Orar pedindo para que Deus abençoasse a vida dela. Eu pedi assim muitas vezes que Deus abençoasse a vida dela profissionalmente tão grande a ponto que ela mudasse de unidade para ser chefe de uma outra unidade, porque ela era subchefe. Eu falava assim: "Ai, Senhor, arruma um serviço de chefe mesmo para ela em outro lugar, né?" E comecei a orar pela vida dela, orar mesmo, me colocar diante de Deus, porque era um emprego que eu já não trabalhava mais com lixo, né? Eu trabalhava com papel. Eu trabalhei 9 anos nessa empresa, agradeço muito a Deus, porque foi assim muito bom para mim, foi algo que eu vi assim Deus respondendo a minha oração, porque eu acredito que essa oração não foi insensata, viu, irmãs? E aí o que que acontece? Ela teve uma transformação comigo. Ela mudou totalmente comigo. Eu pude ver assim uma alegria muito grande na face dela quando eu fiquei grávida da Gabi. Ela fez um chá de bebê lá para mim e eu vi uma alegria muito grande nela em ela estar fazendo algo para mim, né? E assim, eu apresentei ela diante de Deus, pedindo até mesmo para que ela fosse para outro lugar. E quando ela foi para um outro lugar, porque ela teve uma promoção, eu até senti falta dela, né? Falei, olha, ela foi para um outro lugar e eu até senti falta dela. Depois ela saiu da empresa, mas eu acredito que Deus ele tem planos bons para as nossas vidas. Tem para mim, para a vida dela, para a sua vida, para a vida daquela pessoa que muitas vezes a gente tem mágoa, tem rancor, né? E é isso, irmãs. Eu confesso para as irmãs que durante o tempo que eu fiquei estudando, muitas coisas me veio na cabeça. Eu várias vezes iniciei a gravação desse vídeo, falei algumas coisas que eu gostaria de ter falado aqui. Em outros, falei coisas que vi que não deveria falar e aí tirei a gravação. Mas eu espero, irmãs, que Deus tenha falado com as irmãs, principalmente em relação ao aprendizado de como devemos ser e o aprendizado de como Deus é,
que se sabermos qual é o nosso papel como cristãos e se nós ficarmos sabendo daquilo que Deus é, aqui como diz, né? Misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, nós vamos nos apresentar para Ele de maneira diferente, né? Nas nossas orações. Que as nossas orações sejam sensatas, seja uma pelas outras, seja pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos amigos, parentes, né? Que seja pelos filhos dos nossos irmãos. Nós temos, assim, muitos e muitos motivos como cristãs para apresentar diante de Deus pedidos que são justamente esses, né? Dos nossos familiares, amigos, pessoas que a gente ama. Orar pela nossa nação, orar pelo governo, né, do nosso país, dos outros países, se compadecer das pessoas que estão sofrendo por causa da falta do alimento. A gente que é da área da educação, né, eu trabalho de cozinheira na escola, mas a gente vê nas reuniões de HTPC das escolas quantas crianças estão sofrendo assim abuso sexual. Gente, tem tanta coisa para a gente orar, para a gente se colocar diante de Deus pelo outro, e quando for por nós mesmos, para a gente se lembrar de quem nós somos e de quem é o nosso Deus. Espero que tenha trazido aí à mente das irmãs alguma história, alguma coisa que já viveu, que já se colocou diante de Deus de maneira errada, que você possa pedir perdão a Deus. E tem um estudo que eu fiz, né, quando eu estava passando pela crise de ansiedade, que era um estudo a respeito de oração. Também o Luciano, tanto o Roberto também, eles trouxeram alguns breves estudos a respeito disso, para a gente pedir orientação ao Espírito Santo de Deus, principalmente quando a gente está numa situação muito difícil, né? A gente fala assim, Espírito Santo de Deus, né? Me ajude, né, nessa oração, interceda por mim, né? Como diz aquele louvor, né? Me ajude nas palavras, né? Leva para Deus aquilo que eu preciso, porque muitas vezes quando a gente se coloca diante de Deus e pede para que o Espírito Santo de Deus nos ajude na oração, eu creio que a nossa oração ela é diferente, né? Então, irmãs, esse breve estudo que eu trago para a vida das irmãs. Espero que acrescente na vida de vocês, como acrescentou na minha. Vamos prestar mais atenção nas nossas orações, vamos prestar mais atenção ao nosso lado, nas pessoas que precisam das nossas orações sensatas, amém? Fiquem com Deus, espero que nos vejamos em breve. Um beijo a todas. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração. Senhor, peço que continue derramando da sua graça maravilhosa, contagiante e impactante em nossas vidas. Peço também perdão pelas orações tolas durante a nossa caminhada cristã. Oro em nome de Jesus e consciente de que Deus responde nossas orações na mediação de Cristo, pelo mérito dele, pela intercessão dele, pelo que ele fez na cruz, tudo porque ele é o nosso representante diante de Deus. Amém. Bom dia, mulher cristã em missão, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que estudo maravilhoso de hoje, né, sobre as orações tolas da Bíblia. Eu quero que as irmãs compartilhem em nosso grupo como tem sido a sua vida de oração. Compartilhe conosco como tem sido a sua vida de oração, será um prazer. Eu creio que as irmãs também irão gostar de ver as irmãs compartilhando, falando de sua vida de oração, dos seus momentos de oração com Jesus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima terça-feira com mais um estudo maravilhoso.